Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. Hoje eu tenho uma convidada super especial. Ela que além de trabalhar junto comigo numa instituição, é também minha amiga e parceira em alguns projetos. Hoje eu converso com a Aline Codebella. Ela é publicitária, especialista em marketing digital, branding, criação de marcas e planejamento estratégico de comunicação. Tem 21 anos de experiência na área de comunicação, com atuação em projetos de diversas marcas, campanha, posicionamento estratégico também. Também é professora de marketing e comunicação no Senac, unindo aí prática de mercado com um olhar estratégico. Então vem junto comigo que hoje a conversa está super bacana. Agora sim, pessoal, estou aqui de frente com a Aline Codebella. Aline, antes de eu começar com as perguntas aqui, quando eu pedi para você a tua descrição, teu nome completo, para a gente poder colocar no vídeo, você me passou, Aline Codebella, é isso? Não, Codebella. Codebella Somavila. Eu passei com R, eu passei errado, então. Não, é possível. Codebella Somavila. Ah, tá, porque daí você coloca ela mais conhecida como Aline Codebella. Não, Aline Codebella. Não, mas é com L, Aline Codebella Somavila. Ah, beleza, então. E conte pra nós aí, quem que é a Aline fora do marketing, antes da sala de aula, um pouco sobre você. Sou uma mulher empreendedora, batalhadora, né? Como todo empreendedor, mas que gosto muito das coisas simples da vida. Antes da publicidade, ou Aline fora da publicidade, é aquela Aline que é casada há quase 20 anos, namora há 22, mas casada há quase 20 anos, que me encanto com os pequenos detalhes, sabe? Eu sou uma pessoa muito observadora e acho que também isso é uma das coisas que me nutrem de artifícios para trazer para a nossa profissão do marketing, né? Então eu sou uma pessoa, eu me considero gente boa pra caramba, gentil, casada então há tanto tempo assim, não sou mais mãe de pet, fui por muito tempo, tadinho, mas o nosso pet também passou o tempo dele e admirando as coisas boas da vida. Legal. A tua história de casamento eu conheço um pouquinho, né? Até o Andrei, fique ligado aí nos próximos episódios que o Andrei, que é o esposo da Aline, vai vir contar a história dele também aí. E eu sei um pouquinho da história ali de vocês, de algumas fugidas, né? Mas é bem bacana. Conta um pouco para nós, Aline, sobre a tua trajetória, né? Tem algo que ficou muito gravado assim no episódio que eu fiz com Pedro Troian, que é sobre a questão da essência, né? As marcas quererem trazer a sua essência, né? Hoje a gente está numa luta aí, vamos dizer assim, de trends, né? De que muitas pessoas ficam meio que replicando o que já existe, não, né? Não que você esteja errado, se a trend está bombando, tem que fazer mesmo, né? Mas a gente vê que as grandes marcas, elas têm uma essência própria, né? A gente bate o olho ou escuta um jingle, né? Ou até mesmo, às vezes, uma frase, just do it. Já vem a Nike, né? Então as marcas, elas têm uma essência, né? E a tua essência? Vamos falar um pouco de você como pessoa, antes da gente entrar na questão de branding. Como que surgiu a tua paixão pela comunicação e pelo universo das marcas? Assim, tu teve uma influência familiar ou não? Foi algo que a vida te trouxe? Como é que foi essa tua trajetória? Desde pequena, eu tinha certeza absoluta que eu queria trabalhar com comunicação, mas não ser comunicadora. Era diferente. Eu me encantava muito quando eu parava na frente da televisão que eu via o intervalo comercial.
Eu não via aquilo como se fosse algo que vendesse o produto de fato, né? Mas eu achava tudo muito encantador. Eu era daquelas pessoas que eu não levantava da televisão no horário do intervalo, porque gostava muito. Não tive uma influência familiar, eu vim de filha de professores, tanto o pai quanto a mãe, mas eu sempre fui muito curiosa e muito mais do lado artístico da coisa, que eu imaginava que a publicidade era muito mais do lado artístico. Santa ilusão, né? Eu dizia, eu não gosto de matemática, então eu vou para publicidade. Mal sabia, gente, que o marketing é totalmente envolvido com matemática. Mas também aqui, publicidade e marketing são coisas diferentes, mas que estão muito entrelaçados. Então, eu era muito artística, eu gostava demais de escrever, de desenhar, de encenar, e eu sempre soube que eu iria fazer publicidade e propaganda sem nem saber o que isso significava. Aí fui aprendendo. Tanto que eu sempre dizia, vou fazer publicidade e propaganda e não tem faculdade em Caçador. Eu sou de Caçador, né? Eu não sou de Lages. Então eu sempre pensava que eu ia estudar fora. Mas foi algo que parece que sempre teve dentro de mim, assim. Eu nunca pensei em ser outra coisa senão publicitária. Já desde o início. Só antes de continuar, o Gabriel, faz um favor para mim. Ah, meu céu, esqueci meu mate ali em cima, cara. Tá ali, ó. Como é que nós vamos ter uma hora de prosa? Vai secar a boca. Aí, ó. Valeu, obrigado. Tu toma também, Nini? Como? Aí, fechou. Depois do intervalinho vai ter um cafezinho. Eu, bem mal educado, comecei o episódio aqui, nem te ofereci nada. Tem ali, já vamos te oferecer. Ai, Julia. Vamos lá. Vamos. Tu falou que é de Caçador, né? Caçador. Eu sei porque minha esposa morou um tempo em Caçador e ela fez eu acho que ela fez... Qual que foi o ano que ela fez? 7ª série que ela fez com a sua irmã? Estudou na 7ª, na 6ª, 7ª série. Estudaram foi juntas. nessa época, né? Eu conheci a Lu pequenininha também. Conheci a Lu antes que você. Bem antes. Eu falando um pouco sobre ainda o teu lado pessoal, a gente já teve outras convidadas mulheres aqui no nosso podcast, e algo que eu sempre pergunto para elas assim, é a questão de equilibrar a vida, né? Porque hoje a gente tem as mulheres no mercado de trabalho, né? As mulheres empreendedoras, mas que nem você comentou no início aqui, você ainda é a esposa, é tudo mais, né? O que mais te move hoje como mulher profissional e empreendedora? Quando a gente se coloca no mercado de trabalho, a gente tem ainda uma barreira a mais do que vocês. Você já tem um pouquinho mais de facilidade, mas a gente tem, para algumas pessoas, convencer da nossa competência. Então, eu acho que, sim, está muito mais fácil o mercado de trabalho para a mulher, mas a gente tem que se esforçar um pouquinho mais para conseguir convencer as pessoas que a gente tem a mesma habilidade que os meninos têm, e a mesma competência, eu quero dizer. Mas está ganhando muito espaço. A gente está ganhando muita voz. Então, eu acho que hoje a mulher empreendedora, a gente tem desafios, mas a gente tem muita potência também. Talvez porque a gente traga essa sensibilidade e a gente une com a habilidade dos homens, que daí fica um conjunto perfeito. Mas é isso que eu acho. Hoje a mulher ser empreendedora é ser desafiador de ser potente. Legal. Tu trouxe uma fala bem bacana aí, que é a questão de a gente poder entender de que são, vamos dizer assim, sexos diferentes, né? E que cada um tem um olhar. E que se unindo, como você falou, né? E que a união desses dois olhares, né? Vai transformar algo melhor, né? A mulher, ela tem uma sensibilidade, uma visão mais, talvez, holística, né? O homem, ele é muito... tem aquela brincadeira que fala, tu não pode dar 2 tarefas pro homem, se tu der um casal de tartaruga e um leite, derrama o leite e uma tartaruga foge, né? E a mulher, ela tem essa visão mais holística, mais pronta para tudo, né? Mas em contrapartida, o homem às vezes tem
ações também que é natural do sexo masculino, né? E quanto à tua visão de propósito, a gente está falando de sensibilidade aqui, né? Influencia na forma com que você constrói hoje a marca, por exemplo, da minha esposa, né? Foi você que criou, né? Foi. E você olha assim, ela tem um toque, né, de mulher, feminino. Um toque feminino e tudo mais, né? Como que a tua visão de propósito e sensibilidade influencia na forma com que você constrói as marcas, as estratégias com que você trabalha? Influencia totalmente. Por quê? Quando eu vou sentar com o cliente para fazer uma criação de marca ou estudar a viabilidade de surgir aquela marca no mercado, é meio que uma imersão. E essa minha sensibilidade é muito engraçado porque acaba sendo meio nato, assim. Eu sento na frente da pessoa e a pessoa começa a falar comigo e aquilo já vai se construindo num mapa mental, assim, meio maluco. O meu cérebro, ele não para. Ele começa a encaixar peças, assim, sabe? Então, eu acho que eu trago essa sensibilidade de sentir o que a pessoa está me falando, não só ouvir. E isso já vai se transformando nessa imagem de marca, nesse posicionamento, nesse possível posicionamento. Aí quando ainda a marca não existe no mercado. Mas, sim, é inevitável que a gente traga esse olhar feminino e, claro, como a marca da Lu, por exemplo, ela foi feita para uma mulher, então ela teria, sim, que representar a Lu como marca, né? E quando eu vou atender um homem, claro que vou trazer traços mais masculinos e tal, mas é inevitável você ver que aquela marca foi desenhada por uma mulher. Que ela tem essa sensibilidade. Isso, por o meu negócio, eu acho sensacional. Pelo fato de eu ser muito observadora, às vezes tem coisas que o próprio empresário não quer me falar, mas que eu já sinto na maneira em que fala. E eu já trago isso para minha caixinha de informações no momento que eu vou criar a marca. Bacana. E aí, Giovana, acho que tá rolando? Aqui, ó. Vamos lá. Como é que tá a questão tua de formação? A gente se cruza ali no Senac, né? E a gente tá sempre naquela correria, né? Como é que foi? Você se formou em Caçador ou tu já morava em Lages? Não, eu não morava, não me formei nem em Caçador nem em Lages. Como é que é a tua história, então, da tua formação em publicidade? Como é que... Aonde que aconteceu esse negócio? Então, que eu falei, desde pequena eu sabia que queria ser publicitária e eu sempre soube que em Caçador não tinha essa faculdade. Então, também sempre tive a consciência que eu iria embora de Caçador. E fui muito cedo, né? Eu tinha 18 anos quando eu saí de casa. Então, pensa, eu tô há muito mais tempo fora de casa muito mais tempo mesmo, do que em Caçador. Quando eu resolvi fazer vestibular, eu tentei o vestibular para Curitiba, que é a capital mais próxima de Caçador. Só que, gente, o vestibular lá na Federal, que foi onde eu tentei, ela era extremamente concorrida, era quase como uma medicina. Na minha época que eu fiz publicidade, estava 40-1. Pensa? Obviamente que eu não passei, né? E tudo bem, eu não fiquei frustrada em relação a isso. Então, eu comecei a pesquisar outras universidades e eu encontrei a Univale. Quero. A Univale, ela me encantou de um jeito assim, ó. Qual unidade é de Itajaí? De Itajaí. Que era tipo o meu sonho de consumo. Porém, o meu irmão morava em Tubarão. Ele fazia Unisul. Aí, claro, pela facilidade de morar os dois fora, mas os dois juntos, pela tranquilidade do pai e da mãe me deixar morar com meu irmão e não sozinha, né? Logo tão jovem, eu comecei a faculdade na Unisul. Então, fiz vestibular lá e assim foi. Só que, com o passar ali de um ano de faculdade, eu ainda continuei com aquela Univale me cutucando na cabeça. E eu pedi transferência e fui fazer a faculdade na Univale. Praticamente tive que refazer todas as matérias, porque algumas foram aproveitadas, outras não. O pai ainda brincava, filha, que engraçado, né? É quase no tempo de uma medicina, né? Mas não, era publicidade. Então eu formei na Univale. Aí, com o tempo, fui me especializando, fiz pós-graduação em gestão de comunicação empresarial, me especializei em marketing digital, na mesma pós que você fez, em branding, e nunca mais parei de estudar.
Se vocês forem escolher fazer marketing ou publicidade, vocês nunca mais vão parar de estudar. Ainda mais hoje nesse mundo das redes sociais aí, cara, que está atrelado, né, a questão das marcas e divulgação e tudo mais, aí mesmo que lascou, né? Você fez especialização em branding, criação de marcas e planejamento estratégico, né? A gente se cruzou numa pós ali, como você comentou, né, do Senac. Hoje a gente trabalha no Senac, mas a gente se conheceu estudando no Senac, Sim. né? O que te levou? Porque, assim, quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu fiz faculdade em administração, né? Porque eu via que a administração era algo que englobava muito o mercado de trabalho, então, né, aumentava minha oportunidade, minha chance dentro do mercado de trabalho. Mas depois da administração, você tem as áreas da administração e o marketing foi o que eu mais gostei, apesar de ter trabalhado muitos anos com venda, que está um pouco também ligado, né, com o marketing. Um bom vendedor tem que saber um pouco de marketing também. Mas aí eu fui gostando do marketing, né, e aí fui me aprofundando e fazendo pós, em mestrado e MBA e tal. O que levou você a se especializar nessa parte de branding, criação, de marcas? Tu gostou só interrompendo, tu gostou da minha cuia? Muito tempo. Eu acho ela tão feinha, mas só que é um presente da minha avó. Aí eu guardei essa cuia aqui e tadinha da minha avó, um mês depois ela veio a falecer e agora eu não me desfaço mais da minha cuia. Tá vendo? É um presente de muito valor. Tá. Voltando aqui, o que te levou à especialização em branding e criação de marcas? Eu acho que foi um pouco de uma inquietação natural. De querer entender um pouquinho mais profundo. De tentar enxergar a marca além do logotipo. Hoje em dia, isso é muito comum. Então, que logo bonito. Tá. Essa é a marca. Não, gente. O logo, ele é a pontinha. Então, tem muita coisa envolvida. Eu também vim da formação de comunicação social, que é publicidade e propaganda. E gostei muito dessa área do marketing que ele digamos que ele é o antes da comunicação. Então, eu queria sempre estudar um global, entender não só da parte da comunicação, mas de tudo que envolve o marketing. Só que com o tempo de trabalho e atuando na área, o branding ele foi ganhando meu coração, assim, justamente porque eu acho que quando você comunica com essência e com um propósito, é inevitável que haja uma conexão com o teu cliente. E essa conexão, ela é um pouco mais fácil de conseguir acontecer quando a gente consegue mostrar a essência da marca. Então, essa escolha foi por inquietação e por querer sempre um pouquinho mais de profundidade. Eu sou um pouquinho mais profunda nas coisas. Então, entender da marca o porquê que ela existiu, qual era o sonho do empresário antes de criar aquela empresa, com quem que ele acha que a marca deve conversar, mas com quem que a marca conversa de fato, que nem sempre com quem a gente acha que a gente vai conversar é quem a gente conversa. Então, foi toda essa busca por esse entendimento que me levou para esse caminho. Tu falou de profundidade, teve um episódio aqui que foi com o Rafael Gatino. Professor. Até então eu nem sabia que o nome dele era Rafael, eu sempre conheci ele por Gatino. Eu também. E aí, eu disse, tu é Rafael, eu disse, ele até comenta, assista o episódio do Rafael Gatino, acho que foi uns 2 episódios anteriores, ele conta a história, né, e é bem legal a história dele ali também. Ele fala sobre essa questão da profundidade, né? De que, tanto que o episódio dele saiu bem, a gente tava, essa questão das guerras, que tá rolando até hoje, né? Mas se tá um exemplo agora, por exemplo, a Copa do Mundo, né? Agora vai vir os especialistas em Copa do Mundo, né? Sim. O que a escalação do Ancelotti tem a ver com o seu negócio, né? Como aplicar o conceito, né? Então vem, né, os especialistas, né, de momentos, né? E você traz a profundidade, né? Não é à toa que você está há mais de 20 anos, né, no mercado aí. E aí, trazendo esse gancho, né, nessa experiência que você tem, até uma do episódio ali com o Pedro Troian, ele traz, até tá no livro dele, eu terminei de ver o livro dele, de ler o livro dele,
ele pegou o marketing, a publicidade lá na época que você juntava retalhos assim para montar um painel, era muito manual, né? Não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? E eu perguntei para ele, né, qual que foi a maior, vamos dizer assim, a evolução, o que que mudou no mercado lá em 1989, se não me engano, foi quando ele começou a agência dele, para agora, né? E para você, o que mais mudou no mercado da comunicação do tempo que você começou lá, recém-formada na faculdade, para hoje? Pensa, Juliano, me formei em 2005. No ano uns 2 anos antes de me formar, a Univale trouxe umas matérias novas. Nossa, era o que tinha na época, que chamava New Medias, que começava a explorar o mundo digital. O Orkut, que tinha recém-bombado na época. Eu participava da comunidade, eu odeio acordar cedo. Eu também participava. Eu acho que essa era a maior comunidade de todas, assim, ó, tinha milhões de pessoas lá dentro. Então, quando eu caí no mercado de trabalho, eu era muito no offline. Então, eu não tinha que formar retalhos para conseguir fazer as impressões, mas a comunicação ela era muito no off. Era revista, era jornal, era outdoor. Nós tínhamos muito comunicação em massa, rádio, TV. Era o que acontecia na época. Mas com esse tempo, imagina, mudou totalmente as ferramentas de comunicação, mudaram os canais de comunicação, mudou a maneira que a pessoa comunica, né? Totalmente. A linguagem que deve ser usada, porque o pessoal vai muito pro digital. Mas eu gosto de falar aqui porque as pessoas não esqueçam do off, que funciona muito junto. Então, o ideal é a gente trabalhar os dois canais de comunicação, tanto online quanto offline. Mas o digital veio assim de uma maneira que eu acho que ainda está só começando. Então, essa foi a maior transformação. Mas tem coisas que não mudam, que é você comunicar a tua empresa, a tua marca com a essência. Então, isso já existia antes, isso existe hoje. Aliás, hoje no digital tem muito barulho. Então, as empresas que não vêm com um planejamento estratégico e com esse estudo no branding, no meu ponto de vista, elas têm que se cuidar para não se perder nesse barulho. Porque esse barulho, como tem muito barulho, você acaba tornando ruído. Então, sem um planejamento estratégico, sem você saber o porquê você está ali, você só é mais do mesmo. Mas eu considero que o que mudou demais foi os canais de comunicação e meios de comunicar. O meio, né? O meio. Você, né, tem especialização ali em branding, criação, né? A gente fez uma pós em marketing digital juntos lá. Para você, qual que é a importância do conhecimento contínuo no marketing e na comunicação? É indispensável. Eu acho que não só no marketing, na publicidade, eu acho que em todo segmento, né? Todas as áreas. Mas eu me lembro muito bem quando eu decidi fazer a pós e eu entrei numa turma depois da tua. Então eu fui tua caloura. Que eu pensava assim, gente, tá acontecendo coisas aqui que eu estou percebendo e não estou acompanhando. Então eu preferi voltar para a sala de aula e esse é um movimento que eu vou fazer sempre que eu achar que é necessário, apesar que hoje a gente tem muito curso que entrega, cursos online que nos entregam isso, mas naquele momento eu imaginei que eu precisava voltar para a sala de aula para estudar e era muito legal. A cada final de semana que eu tinha pós, eu chegava em casa e falava, Andrei, você não tem noção do que está acontecendo no digital. Cabeça, né? Meu Deus, a internet das coisas. Meu Deus, que você fala com um aparelho e... que no caso era a Alexa, né? E ela vai comandar a tua casa inteira. Gente, isso não faz tanto tempo. Juliano, tudo mudou de novo. A internet das coisas... ok, mas não é aquele uau, tipo, eu ficava enlouquecida. Mas é indispensável, gente. O marketing, ele acontece, ele gira tudo muito rápido, principalmente quando a gente fala no digital. E, assim, também não dá pra gente querer entender de tudo, porque quem tenta saber de tudo não se aprofunda em nada. Então, você acaba ficando superficial. E, então, acho que você vai na área que você mais gosta, você se aprofunda, claro, tentando entender tudo que está acontecendo, mas você acaba ficando melhor em um segmento. Quem quer entender de tudo, no fim não entende de nada.
Não. Se a gente der um exemplo só no digital, muita gente às vezes pergunta, entra em contato, os leads, né, dos nosso tráfego pago e tudo mais, e aí vem aquela pergunta, como que funciona? Assim, depende, né? Porque adoro essa resposta. Porque dentro do marketing digital, tem muitas pessoas que olham o marketing digital como um mercado de afiliados, né? Aquele cara que se afilia a uma plataforma, sei lá, uma Shopee da vida e vende produtinhos dentro da Shopee, né? Mesma coisa que agora tem uns afiliados muito fortes no TikTok Shop. Cara, o meu TikTok virou só venda de bugiganga ali, né? Agora é venda de figurinha, de ferramenta, de jaqueta para o inverno, e é só venda, não tem problema, né? Mas tem muita gente nesse mercado. Da forma também que tem os vendedores de curso, né? Tem muita gente do Hotmart, né? Os experts, que a gente chama, né? Depois tem a parte de gestão de trabalho. Então, o digital em si, ele já tem uma infinidade. Então, se você não pegar um desses braços e se aprofundar, a gente falou, tu vai acabar se tornando raso. Tu quer entrar no segmento de TikTok Shop, cara, estuda isso daqui muito a fundo, cara, porque tem muita coisa, né? E assim imagina agora quando a gente falar em publicidade, propaganda no âmbito aberto, nossa senhora, é muita coisa, né? Quando você resolve empreender numa área, o seu um afiliado, por exemplo, você não tem ideia que tem muitas ferramentas que você precisa entender para conseguir fazer aquilo. Então, eu acho isso mesmo. Escolhe uma área e vai. Agora tem a questão das IAs, né? Tem os especialistas em IAs. Hoje de manhã eu fiz uma reunião com um rapaz, ele trabalhava numa empresa de São Paulo, né? Ele é lajeano, trabalhava lá, tá voltando para Lages e ele quer empreender agora. Ele tá querendo montar um negócio dele do zero. E o cara é fera na IA, né? Tanto que o negócio dele é criar IAs personalizadas. Então, se você quer uma IA lá para o teu negócio, tu vai relatar para ele quais são as tuas dores e ele vai criar uma IA para você. É bem inovador o trabalho dele. Eu falei, cara, vamos fazer aqui, vamos fazer ali. Já estou adaptando. Já vamos fazer umas parcerias. Eu e o cara. Mas tem hoje, é um mercado muito aberto, né? Então, se a gente não tiver se estudando continuamente, até uns anos atrás a gente falava dos óculos lá, me fugiu a palavra. Metaverso? Do metaverso. Não se fala mais do metaverso, né? Não. Então, agora é IA para tudo quanto é lado, né? Então, se aprofunde, né? Mas, isso a IA, ela é inevitável, você tem que entender dela. Só que tem infinidade de IAs. Sim. Aí quando você abre o Instagram, por exemplo, aí a gente ensinando uma IA X, uma Y, uma Z, aí você pensa, gente, eu preciso saber de tudo isso. Começa a dar uma ansiedade na gente, né? Eu não sei dessa IA, então eu tô fora do mercado. E as coisas acontecem tudo muito rápido, né? Se você pensar como funcionava o ChatGPT, por exemplo, há 6 meses atrás, ele mudou completamente. Agora, nessa última atualização dele com as imagens, que agora todos os anúncios estão vindo pelo ChatGPT. Se dá para perceber como é a carinha do chat, né? Nessa última semana, gente, o meu Instagram bombou de imagem daquele vindo do chat. Não sei se o teu também. Eu tenho um averso com essas imagens do chat. Eu também. Apesar que hoje eu gerei uma imagem do Neymar vestido de festa junina que ficou muito parecida. Até a tatuagem do cara veio junto, assim, desse cara. Então, se você der um prompt bacana, eu acho que ela faz uma coisa legal, né? Até uma dica para quem está nos assistindo, é algo que eu passo até em sala de aula. Se você está procurando uma IA aí, sei lá, para fazer texto, imagem, tem um site que pesquisa aí no Google. Existe uma IA para isso? Pesquisa aí no Google. Existe uma IA para isso? Você vai ver lá, ela tá no termo do inglês, né? É de IA for Dead. O meu inglês é meio britânico, mas vocês entenderam a pronúncia, né? Pesquisa aí no Google aí. É um site que ele compila diversas IAs que estão na internet. Então você coloca lá no termo de pesquisa, sei lá, criação de imagens. Cara, ele vai te dar, sei lá, umas 30 IA para criar a imagem. Narração de vídeos, ele vai te dar um monte. Criação de vídeo. É uma plataforma que busca IAs na internet e te dá,
né? Tudo resumido ali. Então você clica na IA, ele até essa IA faz isso, né? E ele te traz várias IAs. Então se você, uma IA, sei lá, para atendimento no WhatsApp, vai lá que vai ter. Tem um monte de IA, né? Dica de professor é ouro, hein? Existe uma inteligência artificial para isso? Pesquisa no Google. Vamos passar para o bloco 3, Aline? Vamos. Onde a gente vai falar sobre o poder de uma marca forte, né? E como construir, né, essa marca ali. Falando em marca forte, cara, eu gosto muito das provocações do BK e do Mac. É uma marca se cutucando a outra, né? É igual a Coca e a Pepsi. Mas tu viu agora que a Burger King mudou? Não é mais Pepsi, agora é Coca? Capaz. Ó, fofoca! Porque assim, era McDonald's, Coca e a Burger King Pepsi. Sim. E a Burger King mudou, agora é Coca também. E aí eles dão uma cutucada já na Pepsi. A Burger King cutuca Pepsi dentro do perfil lá. Dá uma pesquisada em Burger King Brasil, vocês vão ver a provocaçãozinha que eles fazem. Agora nós somos Coca-Cola e tal. Eu não acompanhei essa, mas eu já vou ver. Dá uma pesquisada lá. Uma fofoquinha do mundo do... E eu tô gostando bastante agora por uma questão da Copa, né? O McDonald's cutucou o Neymar. Não sei se tu viu essa das figurinhas de R$7, né? Tipo, tirou o Neymar pra sair a espila, né? E agora o Burger King foi lá e contratou o Neymar como garoto propaganda. Aí tá o Neymar pisando nos McDonald's, assim, tá legal essa briga aí. Tá eu fico tentando imaginar a quantidade de dinheiro que esses jogadores fazem nesse momento. Porque o passe, com certeza, da publicidade deles sobe. Eu já vi umas quantas propagandas que o Neymar tá fazendo. Quer que eu te dê uma letra agora? Quero. Com a divulgação da escalação, não sei, porque daí eu fico muito fisgado nessas notícias, né? Teve a escalação, Neymar convocado para a Copa. Ele não fez nenhum post, nenhum story, ele simplesmente sumiu no dia da convocação da Copa, né? Que foi, eu acho que começou ali às 4 da tarde, foi até às 6, 7 horas, né? Ele não fez nenhum post. No dia seguinte, mas ele tem uma equipe por fora, né, que assessora completamente. No dia seguinte, ele publicou um vídeo no YouTube dele, né, com a sensação, tinha várias câmeras na casa dele, filmaram ele lá comemorando e tal, e publicou aquilo ali, né. Esse vídeo vai durar o resto da vida, né? Porque o YouTube ele tem essa vida útil mais prolongada do que as redes sociais. E fora as parcerias, diz a lenda, né? Pelo que eu andei estudando, que ele faturou só da convocação até o dia seguinte 30 milhões. Mas eu imagino, né, que sim. Com o patrocínio de marcas e com o lançamento desse vídeo. Né? Ô, Gabriel, dá uma pesquisada aí no YouTube. Reação do Neymar na Copa da escalação, aí dá uma olhada no YouTube, no perfil dele, quantos 1000 likes e visualizações já tem esse vídeo aí. Vamos seguir aqui, enquanto isso o Gabriel pesquisa lá. Para você, Aline, o que realmente é uma marca forte? Uma marca forte é aquela que ela é lembrada pela mente do consumidor, que ela tem relevância em relação às outras marcas e que ela faz com que você escolha ela num mundo de muitas variedades do mesmo produto. Então, ela não se constrói do dia para a noite. Né? Quando a gente fala em percepção de marca, ela é como se fosse um caminho de formiguinha, assim, ela é construída por muito tempo. Por favor, esqueçam a ideia de que eu lancei um produto hoje, eu quero que ele seja muito sucesso amanhã. A não ser que ele viralize para as pessoas certas, vai ser, mas pense que o branding ele é um caminho de formiguinha, um passinho de formiguinha, é que você constrói todos os dias. Então a marca forte ela tem que ser relevante, ela tem que ser percebida, ela tem que ter constância e uma unidade, porque para que ela comunique a mesma coisa. Se eu tô falando, eu sou uma marca pessoal, você é uma marca pessoal. Então eu tenho que comunicar com você na minha maneira de falar, na minha maneira de vestir, no que eu falo na minha rede social, na maneira em que eu estou agindo quando eu estou atendendo os meus clientes, por exemplo. Então eu tenho que ter uma unidade de comunicação e linguagem. É um pouco, por isso que eu comentei, eu dei uma brincada ali, que eu sou um pouco averso dessa criação da IA, é um pouco
por conta disso. A gente comentou aqui de grandes marcas, né? Mas tu olha para um post, vamos usar o post, né? Tu olha para um post de um Burger King, tu olha para um post do McDonald's, né? Você vê a marca através daquilo. Se eu mando criar um post na IA, parece que fica tudo igual, né? Tu perde um pouco dessa essência, um pouco dessa, vamos dizer, personalização, não sei, a identidade, né? Você não... parece que tudo é o mesmo, né? Então, por isso que eu sou um pouco averso dessa questão do uso da IA para a criação de um planejamento estratégico, de um post nas redes sociais, né? Esses tempos atrás viralizou ali as imagens feitas por IA de vários comércios, assim, onde eles fazem a divulgação de alguns produtos, né? Então tem lá uma empresa lá que vende coxinhas, tem um outro cara que vende x-salada, um outro cara que é uma sorveteria, vários negócios, e quando tu olha assim, parece que é tudo a mesma coisa. Tudo igual. Né? Tudo igual, né? Então, por isso que eu sou um pouco averso da IA para esse fim, tá? Muita gente acha que marca é logo, né? O que tá por trás de uma marca de verdade, Aline? E eu não vou julgar as pessoas que acreditam, que acham que a marca é o logo. Gente, o logo, ele é só uma pontinha do visual. É importantíssimo. Que visualmente é a primeira coisa que você vê da marca. São os elementos da identidade visual. Que eu posso dizer que é o logo, a tipografia, a paleta de cores, os elementos visuais e gráficos. Mas a marca vai muito além disso, gente. A marca é tudo que envolve aquela empresa, produto, serviço, enfim. O porquê que ela existe, com quem eu converso, o que eu comunico, qual é a minha cultura empresarial, porque nosso primeiro cliente é o nosso cliente interno. Então, a marca, ela envolve muito mais, gente. É muito além do que a gente vê no design dela. É um global muito, muito grande. Eu entendo, sim, que o visual é importantíssimo e a gente gosta do belo, da estética, né? Mas ele é só uma pontinha. E tu ia falar mais alguma coisa? Te interrompi? Eu falei que ela engloba, inclusive, a postura do dono da empresa, porque muitas vezes o dono, ele é a cara da marca. Isso que eu queria fazer o gancho agora. E como que aí o dono da marca, o dono da logo ali, pode fazer, o que ele deve fazer, né, para construir, então, uma marca forte? Podemos pensar que o dono, o ideal, claro, gente, se fosse possível, era antes da empresa ou produto existir esse planejamento estratégico de comunicação e branding. Mas a realidade é que muitas vezes isso não acontece. Eu atendo, faço consultorias para empresas que já estão há muito tempo no mercado, em que a gente senta, volta para dentro da empresa, organiza as coisas, determina de novo o propósito, e daí a gente vai para a rua com a comunicação mais estruturada. Então, para começar ou recomeçar a construir uma marca forte, tem que parar e olhar para dentro, entender o propósito da marca. Mas, gente, aqui eu falo propósito com cuidado, porque propósito é uma palavra muito usada hoje em dia no mundo do marketing, do branding. De nada adianta o propósito ser uma frase muito linda aqui, ó, estampada. E a gente tem que trazer essa frase para a prática. Então, antes de ser uma frase linda, enorme, uma missão, visão, valores, que a gente às vezes nem sabe o que é, a gente traz isso para a prática da empresa e começa a trabalhar ela, a estruturar bem a base. Qual é o propósito da marca? O porquê que essa empresa criou? O que a gente vai atender de dores dos clientes, o que a gente resolve e de que maneira a gente vai ser diferente das outras marcas que estão no mercado. Como comunicar esse diferencial. Aí entra também essa reflexão que você fez das IAs. A gente tem que parar de fazer tudo muito igual. Mesmo que sejam produtos iguais, entregas muito parecidas, cada uma das marcas tem um diferencial. E tem que trabalhar esse diferencial para poder apresentar para vocês, clientes. Eu até me veio agora a questão da utilização do Canva, né? Às vezes a gente vê, né, um pequeno negócio ali que
O empreendedor acaba entrando na plataforma lá e gera, né, uma logo ali pelo negócio, e quando tu vê, a logo tá igual a do vizinho, né? Porque essas plataformas, elas trazem, né, templates, né, multiplicados ali, né? Então tem que cuidar com isso aí também, né? Tem algumas empresas que, quando você consegue consolidar a tua marca, né, ela acaba agregando valor, né, dentro do negócio e tudo mais, né? Por que algumas empresas, então, conseguem vender, vamos dizer, valor, enquanto outras estão ali só mesmo na briga de preços, né? Isso a gente vai trazer uma outra palavra aqui, que é o posicionamento. Vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos dividir, então, três momentos, 3 tipos de empresa. Tem a empresa que ela tá no mercado e tá tudo bem. Que ela tá ali pelo preço. O preço é o quanto a gente paga para obter aquele produto ou serviço. Ela se posicionou como preço e tá tudo ok, porque tem muito cliente que vai comprar por preço. E se não tivesse essas marcas, esse mercado ficaria sem ser atendido. Tem empresas que elas trabalham entre diferenciação e valor. Digamos que a maioria das empresas é essa faixa mediana, que ela entrega já uma experiência bem interessante, um produto muito bom, com valor agregado. E tem as empresas que elas estão posicionadas por valor, que é onde a gente está tentando chegar. Eu provoco os meus clientes a sempre trabalhar e tentar alcançar essa empresa que ela entrega o valor agregado. Por quê? Quando você é uma empresa que você só entrega preço, e se você não tem um diferencial, as pessoas vão buscar por preço. Você tem que vender volume para conseguir ter um retorno financeiro. Quando você tem uma empresa que trabalha com valor, aí você tem sempre que trabalhar uma experiência, uma entrega. Então você vai ter que escolher. Eu vou trabalhar... Ai, gente, desculpa. Eu vou trabalhar essa entrega por preço e trabalhar com volume? Ok. Eu vou trabalhar com entrega de valor percebido e menos quantidade? Ok. Você vai só ter que escolher o que você quer trabalhar. Eu posso... Só pra... Pode. Nós vamos fazer um breve intervalinho, pessoal. Surgiu uma urgência aqui, a gente já volta. Você é empreendedor, empreendedora, tem uma história para contar e adora compartilhar experiências, esse convite é para você. Conversa de Dono, o podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados, erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos então construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Estamos de volta, pessoal. Eu estou aqui com a Aline Coldebella falando sobre marca, branding, posicionamento e como que você pode melhorar as estratégias do seu negócio através da sua marca, do seu posicionamento. Nós estamos aqui na pergunta, onde a gente fala ali sobre a briga de preços, de valores. Tem 2 pessoas que a gente nunca pode deixar de atender, a mãe e a esposa, no caso da Aline, o marido. Mas era a mãe atendendo aqui, a gente tem que, né, atender, verificar, geralmente é algo urgente. Mas vamos dar sequência aqui, né? Já aproveitei, já trouxe um cafezinho para nós aqui, porque o bate-papo tá bom e pelo tamanho das perguntas aqui, nós vamos mais uns 40 minutos ainda pela frente. Então fica junto conosco e já reforçando, se você está assistindo aqui e ainda não segue nosso canal, já segue nosso canal aqui, tá? E fortalece a gente aí para a gente poder aparecer para mais pessoas. Antes de eu retomar a pergunta para a Aline, eu quero falar sobre o vídeo do Neymar. Agora, o vídeo que eu comentei do Neymar está batendo aí a casa das 9 milhões de visualização. Tá? Então imagina o que não vai ter, né, uma média aí de faturamento só em cima desse vídeo, fora o que ele ganhou em cima das marcas, né? Aline, vamos lá então.
Por que algumas empresas vendem valor e a outras preços? Antes que você termine aqui, eu vou fazer um comparativo com o público. É a mesma coisa que a gente vê a Comfort e a Baby, né? Vamos dizer assim, tu acha que a Coca-Cola fica brabo porque a laranjinha Max William, né, a Max Cola, né, vende mais que eles. Tu acha que o Omo, claro que eles analisam, né, o que a gente chama de market share, mas tu acha que o Omo, né, tá muito preocupado, não sei, com o Brilhante? Né? Então eles têm um posicionamento, né? A própria Coca-Cola e a Pepsi tem um vídeo muito conhecido da Pepsi, que é o vídeo do Pode Ser. Você já deve ter visto esse comercial da Pepsi. Ela entendeu que ela é a segunda colocada no market share, né? Que tá em primeiro lugar tá a Coca, em segunda vem ela. Tu sabia que essa campanha, Aline, aumentou 7% o market share da Pepsi? Quando ela entendeu que ela era o Pode Ser, né? Daí a pessoa, eu lembro da propaganda, né? Iam os adolescentes na praia, assim, não conseguimos ir na praia tal, mas pode ser essa? Daí eles olham assim, pode. São várias situações que eles vão, né? E sempre tem o pode ser e eles podem, né? Então a Pepsi entendeu, né, a posição dela e isso fez com que ela aumentasse, né, seu ganho, seu faturamento ali. Vamos lá, agora é contigo, Lili. Vamos lá. Então, retomando a resposta, as marcas elas vão fazer parte desses 3 pilares, ou por preço, ou por diferenciação, ou por valor. Não tem como você querer fazer parte das 3. É impossível. Se você tem um preço muito barato, você não vai conseguir entregar tanto valor agregado, que é tanta experiência. E se você entrega valor agregado, você não vai conseguir cobrar muito barato. Então, vamos exemplificar. A Van, por exemplo. A Van, ela trabalha a marca um pouco mais popular e trabalha com preço, por exemplo, né? Entrega um produto bom, mas ele entrega um preço ok, então super competitivo. Então, uma pessoa que quer algo que busque por preço, por exemplo, pode ir na Van, pode ir num atacado, enfim. E existe um mercado enorme nessa área. A empresa... Aqui eu vou considerar, por exemplo, a Apple entre diferenciação e valor. Que ela entrega um baita produto com bastante valor agregado. A Apple, ela consegue ficar nesse meio termo, assim. Meio termo se eu considerar que a empresa que tem valor agregado é uma Ferrari, por exemplo. Ela entrega valor, status e pertencimento num carro. Se você quer um automóvel para se locomover, qualquer um leva. Mas se você quer uma Ferrari, você vai comprar por valor agregado. Aí fica fácil de entender. Tem aquela tabelinha que talvez dê até de conectar a tua tabelinha ali que, né, fala do preço, do valor, né? Tem uma tabelinha que fala que é o bom, o rápido e o barato, né? Então, se é bom e barato, não é rápido. Daí tu vai fazendo as coisas. Se é bom e rápido, não vai ser barato. E aí tu vai fazendo as conexões ali, né? Eu acho que é essas 3, né? Bom, rápido, barato, né? Bom, rápido. Eu acho que é essas 3 aí. Isso você só tem que entender o posicionamento que você quer e trabalhar naquilo. Pequenos negócios. A gente falou aqui de grandes marcas, né? Coca, Omo, Comfort, né? Mac, só os fracos do mercado, né? Mas pequenos negócios também precisam investir em branding ou isso é só para os grandes? Ali? Vamos entender que os grandes, eles começaram menorzinho. Então, A Coca tem aquela historinha, a Coca no seu primeiro ano vendeu 30 garrafinhas. Você viu? Quem manteria a ideia de continuar a Coca vendendo só 30 garrafinhas, por exemplo? Não dá para desistir, gente, no primeiro ano. Muita coisa vai acontecer. Sejam persistentes. Sim, sem dúvida nenhuma, um pequeno negócio, ele precisa de um branding. Por quê? Para ter clareza do seu negócio. Tendo clareza do seu negócio, você consegue traçar um planejamento de comunicação e consegue se colocar já desde o início no mercado, com o objetivo que você quer. Então, eu digo para quem está iniciando, pesquisa um pouquinho mais sobre branding, não cria um produto e já sai na louca jogando na rua sem pensar no propósito, no porquê. Então eu digo que inevitavelmente você deveria pensar no branding da sua empresa. Branding não é luxo.
é necessidade. E como que a gente pode fazer... hoje a gente fala muito nas redes sociais, conecte com o teu cliente e tal, né? Agora estão com essa coisa do instante, já tá usando os instantes. Ai, não, só tô vendo dos outros. Eu não tive paciência para testar ainda. Mas você com certeza já testou. Sim, ele virou um story no privado, né? Ficou um story. Até agora eu não entendi muito bem, né? Por quê? Não o porquê desse negócio, mas tá ali os instantes, né? Para gerar uma conexão. O que eu percebi nos instantes, assim, que a galera, pelo menos quem eu sigo e tudo mais. Os stories, ele se transformou numa conexão com a sua base, porque só vai ver os teus stories quem te segue, né? Só que é um negócio mais, vamos dizer assim, mais elaborado. Né? Uns instantes não, é aquela coisa sem filtro, sem nada, tô aqui, pum, vai lá e faço, né? Pelo que eu percebi é isso. Não sei se o Meta aí, né, não tá querendo roubar muito aquela Be Real, porque já existe uma rede social que é focada nisso, né? Porque eles gostam né? Eles tentaram comprar o Snapchat e não conseguiram criar os stories. Eles tentaram comprar o TikTok e não conseguiram criar os Reels, né? Talvez, né? Porque tem a Be Real, que é uma plataforma onde você não tem filtro, não tem textão. É foto real. E ela tira foto das duas câmeras. Então eu tiro uma selfie minha aqui, ela mostra o meu rosto e ela mostra a câmera e traz o que eu tô fazendo, né? E para que eu possa ver as fotos dos meus seguidores, os meus amigos, eu preciso postar um Be Real no dia, né? Então tem muita zoeira, até mostrando a realidade de algumas pessoas, às vezes no banheiro e coisa assim, a galera zoa, né? Mas não sei se ele não pegou um pouco dessa onda da Be Real ali. E para você, como fazer uma marca, então, criar uma conexão real com o público? Sendo verdadeira. Absolutamente, seja verdadeira, entenda o teu público e tenha constância. Se você seguir isso, ser verdadeiro, entender o público com quem se comunica e ter constância, você já começa, assim, a ter essa conexão, tá? Por quê? A conexão, ela não nasce de uma frase linda, maravilhosa. Ela nasce desse... Eu tô aqui. Quando eu falo em constância. Olha, eu tô aqui, Juliano. Juliano, eu tô aqui. Juliano... Entendeu? E se eu for verdadeira, que seja um produto que você queira comprar, você vai começar a prestar atenção em mim. Hoje no mundo das redes sociais aí, você acredita que empresário confunde fazer marketing com fazer post? Totalmente. Juliano. Eu sou total flex. Você escreveu pra mim. Eu fiquei no cafezinho. Juliano, você é do mundo das redes sociais, você acha que o empresário confunde posts com marketing? Bastante. Não, totalmente, gente. O post em si, ele vem de um estudo do marketing para entender o que você vai comunicar. Mas hoje, como você falou que tem muitos especialistas em todas as áreas, tem muito especialista em marketing, que se acha, né, especialista em marketing. Eu sei, eu vou fazer. Então acaba postando sem propósito, sem estratégia e acaba sendo só mais um post. E essa questão a gente comentou antes ali na questão das trends e tudo mais, assim, você acredita que copiar pode prejudicar a marca? Sem dúvida. E aqui as respostas não são depende, né? Gente, só na resposta anterior, a gente tem que entender que o post ela é uma ferramenta valiosíssima, mas ela é uma ferramenta da comunicação, tá? Gente, e copiar. Ai, meu Deus. Isso é uma coisa que às vezes acontece de você conversar com o cliente e falar assim, mas a concorrência tá fazendo isso e eu preciso fazer isso. Não, você não precisa. Você só precisa você achar que aquilo vale a pena para o teu público entender como uma mensagem que agregue valor à tua comunicação. A gente tem que estudar a concorrência, né? A gente tem que entender o que eles estão fazendo, tem que entender o que está acontecendo na rede social, muito dos trends que você fala, mas apesar de tudo, você tem que entender se isso vale para a tua marca. Vale eu entrar nessa trend para viralizar? Não, gente. Não vale. Eu posso ser polêmica aqui, mas o viralizar
muitas vezes não é bom. Porque a questão do viralizar, hoje as pessoas elas estão tão focadas na questão de que o meu vídeo precisa bater 10 mil, 50 mil, né? O que é viralizar para tua marca, né? Para o teu perfil, né? Tem um professor meu que ele fala assim, ó, se o teu vídeo bater acima de 10 vezes a média dos teus vídeos, isso já é um viral para você. Sim. Então, se os meus vídeos, na média, batem 2.000 visualizações, eu ter um vídeo acima de 20 mil já é viral para o meu perfil, né? Mas uma coisa que a gente sempre bate assim, tá, essas 20 mil visualizações, quantos clientes te trouxe? Sim. Né? Às vezes um videozinho lá que tu fez lá, bateu 500 visualizações, atingiu a pessoa certa, no qual te mandou um direct, né? No qual converteu ali e falou com o público certo. Então, nem sempre falar com muitos é falar com os certos. Agora tirei uma frase boa. Hein? Eu gostei também. Ficou um site aí. Gente, estudar o mercado é primordial. A gente precisa estudar o mercado sempre. Mas copiar enfraquece muito a marca. A gente analisa a concorrência, mas não a ponto de beber da mesma água da concorrência. Como que a gente pode identificar quando uma marca perdeu a sua essência? Tem como fazer isso, Aline? Quando ela já não entende o porquê dela. Ela tá aqui por quê? Para vender. Gente, a venda é uma consequência de um propósito de marca. Você não está no mercado só para vender. Tá, a gente não vai ser hipócrita de dizer que a gente não quer vender, porque o mundo precisa dessa troca, né? De gente comprando, gente vendendo. Mas ela perde a essência quando ela não sabe mais com quem conversa, não sabe mais o que fala, a não ser cópias, como a gente está falando agora. Então, às vezes, nesse momento, vale muito a pena você tirar o pé, entender se vale a pena continuar no mercado. E se valer a pena, daí sim você estruturar uma comunicação e voltar com muita potência para esse mercado. Mas tem que cuidar muito para não perder a essência de marca. Vamos passar para o bloco 5, Aline. A gente já falou um pouquinho no início do nosso episódio aqui sobre a questão do empreender da mulher, né? Mas aqui vamos focar bastante nessa questão do empreendedorismo feminino, assim. Como que é empreender? Né? A gente vê o mercado... você acredita que o mercado da comunicação ele é muito masculino? Tu percebe? Como é que é empreender sendo mulher no mercado da comunicação? Eu acho, sim, que é um mercado bem mais masculino do que feminino, sem dúvida. Porque a gente entra nesse mercado com esse desafio e ao mesmo tempo com essa potência que eu falei lá no início da nossa conversa, né? Porque a gente entra com um olhar um pouquinho mais sensível do que os homens, mas tendo que convencer as pessoas que a gente tem a mesma habilidade a mesma competência do que um homem, assim. Então a gente tem sempre que entrar provando a nossa competência e sendo firme. E às vezes tem muitas mulheres que não conseguem trazer essa firmeza na fala, ou sim, eu tô aqui porque eu consegui chegar até aqui. Mas eu não entro para brigar com homem, porque isso nem é meu ponto de vista. Eu acho que homem e mulher formam uma ótima equipe, porque sempre cada um vai ter um olhar diferente das coisas. Então, sempre que a gente puder fazer essa troca, para mim é muito valioso. Mas realmente é desafiador. E para você, tem um episódio... Eu não sei, eu acho que foi da Gil, não sei, agora eu não lembro, para eu não confundir, não sei se foi da Gil ou da Ana, que eu pergunto para ela, tá, mas e aí, como é que você equilibra, né, a tua vida dela? Assim, cara, não equilibro, né? E para você, como é que é equilibrar carreira, propósito, vida pessoal e junto com isso, né, vem o crescimento profissional também? Então, eu vou concordar com as meninas, eu acho que a gente não consegue equilibrar sempre, 100%. A gente tem que tentar tirar esse peso do tentar equilibrar sempre, porque nem sempre a gente vai conseguir. Mas e acaba tendo uma sobrecarga na mulher, porque ainda a gente tem muito mais coisas a fazer fora o trabalho do que o homem. Isso está mudando, sim, sem dúvida, mas a gente vem com essa sobrecarga
A gente foi educada assim, enfim, tem que saber dividir coisas, mas ainda a gente vem com essa sobrecarga. Então, a gente não consegue equilibrar 100%, porque vão ter momentos em que a vida profissional exige mais, daí a gente deixa a família um pouquinho de lado, e tem momentos em que a vida pessoal nos exige mais, que você tem que afastar um pezinho do profissional, mas sempre pensando que, principalmente a gente é empreendedor, né? Se eu tirar o pezinho um pouco do profissional, eu não vou conseguir produzir e me rentabilizar tudo que eu preciso, né? Então a gente fica sempre naquela, da culpa, entendeu? Uhum. Eu poderia me doar um pouquinho mais aqui, mas isso faz parte. A gente só não pode levar isso com muita dureza, não tem que ser pesado. Tem que ser agradável em qualquer ambiente que você está. E para a gente encerrar, então, o bloco aqui sobre empreendedorismo feminino, que conselho você daria aí para as mulheres que desejam construir? Antes de terminar, eu dou aula para a turma de estética. Uhum. A grande maioria mulheres, né? Tem dois homens dentro da sala. E eu até comentei com elas, a gente está fazendo podcast. Que legal. E aí, só que, claro, tem que vincular o marketing, né? Por isso que a gente está criando o podcast com o curso de estética, né? Então, eles até comentaram, professor, temos que entrevistar alguns profissionais e tal. Eu até sugeri teu nome lá. Aí elas me disseram, tu poderia trazer ela aqui para falar com nós. Eu já tô dando uma indireta no convite aí, tá? E é uma turma bem, bem legal, assim, a primeira fase de estética lá da Uniplac. E aí essa pergunta vai até um pouco para elas, assim, porque são todas têm ou trabalham já no segmento, assim, mais voltado para beleza. Então tem um espaço, uma é nail designer, a outra é lash, a outra, né? Então tudo mais ou menos nesse segmento. Me engasguei. A Miss Festa do Pinhão faz parte da turma também. A rainha? A princesa. Ela é a princesa. A princesa. São belíssimas as Isso. Então é uma turma bem, bem legal, assim. Que conselho que você daria para essas mulheres que desejam construir, então, autoridade e um posicionamento? Meninas, não esperem estar 100% prontas para dar o primeiro passo. O primeiro passo a gente dá e vai se construindo a coragem. A autoridade no teu negócio, ela se constrói com coragem, constância, repertório importantíssimo, repertório de inspirações, de estudo e confiança. Porque se você esperar para estar 100% pronto, você nunca vai estar. Porque tem uma cobrança muito grande em cima disso, que se a gente... Peraí, vou fechar o olho para ser 100% e só vou seguir. E aí em busca do sucesso sempre. Bacana. Vamos passar para o bloco 6, né, onde a gente faz aqui o nosso ping-pong de dono. Você aí, eu aqui, ping-pong, né? Boa! Onde eu vou fazer aí umas perguntas rápidas, tá? E você me responde com o que vem na lata aí, beleza? Sim. Tá começando o nosso ping-pong de dono. Marca forte é? Clareza, consistência e verdade. Maior erro que uma empresa pode fazer hoje? Comunicar sem saber quem é. Posicionamento significa? O lugar que a marca escolhe estar na mente do consumidor. Um hábito que te mantém criativa? Observar. Observar muito. Um conselho rápido aí para quem quer crescer? Agora vem o estilo Aline. Façam escolhas e tenham clareza sem pressa. E sucesso para você é? É ter liberdade, é construir algo que te move, que te dá aquele quentinho no coração e gostar de estar nesse lugar. Bacana. Vamos passar para o nosso último bloco agora, Aline, que é onde talvez aqui algumas perguntas, até a gente retorne lá para o bloco 2, bloco 3, tá? Mas é para a gente trazer aí algumas dicas e conselhos para quem está nos seguindo, né? Nos acompanhando até aqui. Então, para você, qual que é o primeiro passo para quem quer fortalecer a sua marca? Olhar um negócio de dentro
Então, eu trouxe muita palavra clareza e vou ficar repetindo, é você ter clareza do teu negócio, entender o que produto, o que serviço você oferta para o cliente antes de sair comunicando sem um planejamento. Uhum. O que uma empresa precisa fazer, para quem está nos acompanhando, vou fazer amanhã já, o que uma empresa precisa fazer urgentemente na comunicação? Ela precisa parar de comunicar sem ter um planejamento. Quando se comunica sem planejamento, você acaba copiando os outros. E nem sempre o que funciona para o outro, funciona para você. Então, volta para dentro, analisa o que você quer comunicar, e daí sim vai para a rua, para você não gastar energia e investimento em algo que não vai dar certo. A gente falou algumas vezes sobre posicionamento, né? Como que o empreendedor, a empreendedora pode encontrar o seu verdadeiro posicionamento do seu negócio? Tá. Primeiro, o que a empresa faz bem? O que o público Vou repetir, tá? Pode repetir. O que a empresa faz bem? O que o público valoriza da tua entrega? E o que você não está comunicando tão certinho que você pode comunicar muito melhor? Então, o que você faz bem, o que o teu público valoriza e qual a comunicação certa. E como criar uma marca que seja lembrada? Com repetição, com coerência e constância e com personalidade. Isso é uma coisa que às vezes as marcas se perdem quando elas não pensam nesse branding, nesse propósito, que é a personalidade da marca. Para a gente encerrar aqui, Aline, eu até comentei em outras vezes, teve eu trouxe, eu acho que a fala do Pedro Troia, a gente falou muito de essência, né? E hoje aqui a gente repete essa questão, acho que a essência está muito atrelada a uma boa marca, a um bom posicionamento, né? E que conselho que você daria aí para quem está nos assistindo que querem crescer sem perder a sua essência? A marca ela tem que manter essa clareza. É muito fácil você sentar, olhar e entender aquilo que a tua marca, o teu produto, ele oferta, mas tem que ser sempre muito claro, tá? Então, os canais de comunicação podem mudar, o estilo de comunicação pode mudar, mas a essência da tua marca, ela não muda. Então, tenha clareza na tua comunicação para que você consiga transmitir essa essência e conectar com o público. Valeu, Aline. Hoje nós vimos aqui que uma marca não cresce do acaso, né? Ela precisa ter um propósito, uma essência, precisa ser verdadeira. Aline, você tem um minutinho aí para as suas considerações finais? Sim. Juliana, eu fiquei muito feliz pelo convite. Nós estávamos ensaiando esse encontro já há um tempo. E no encontro de trabalho, a gente voltou nessa data aqui. Eu te desejo muito sucesso. Você é um guri muito dedicado a tudo que você faz. Dá para ver a constância que você faz, né, na conversa de dono. E obrigada pelo convite de novo. Beleza. Aqui. Obrigado você pela participação. Pessoal, nos vemos no nosso próximo episódio. Não esquece, compartilha aqui a história da Aline com outras empreendedoras, outros empreendedores que com certeza vão se inspirar na história dela. Valeu! Tchau!